pode ir falando. E a Esperar gente... mais uns minutinhos, se tiver muita gente chegando. Tem um monte de gente entrando agora aqui, peraí. Boa noite. Boa noite todo mundo. Eu até perdi, assim, eu estava dando boa noite de a todos pessoalmente, mas eu me perdi, assim, de repente entrou um monte de gente. Então, a quem eu não dei, se sinta acolhido. Nina, tá tranquila aí, Fábio? Eu me tranquei aqui no quarto, fechei a porta de chave. Não sei quem tem filho pequeno, mas então, quem tem sabe a dificuldade que é. Ainda tá tranquila por enquanto. Tá tranquilo, né? A Mônica entrou agora. Boa noite, Mônica. Mônica da nossa colega também. Peraí, admitir. Pronto, entrou mais gente. Tá entrando, que bom. Boa noite aos que estão chegando. Boa noite. Boa noite, Lívia, boa noite. Mais gente entrando, que bom. Vamos ver se eu consigo. Agora a Júlia entrou. Boa noite, Júlia. Júlia entrou e caiu, entrou de novo. A gente está esperando uns minutinhos, tá, gente? Que tem um monte ainda de professores entrando na sala. Temos um público bom. A maioria eu não conheço. Eu imagino que sejam todos mesmo do Pedro II. Júlia. Boa noite, Michel. Lívia, Beatriz. Vou esperar até 18h35, tá? São 18h33, mais uns 2 minutinhos. Deixa eu ver se tem alguém pedindo o link aqui. Acho que agora deu. Tá tranquilo. Mais um. Boa noite, Pedro. A gente está aguardando mais um minutinho. Juliana, boa noite. Clara, boa noite. Chegou agora. A Andresa está me orientando, está me ajudando, é minha orientanda do departamento. Ela está me ajudando, vai me ajudar no chat, tá, gente? Então, se vocês tiverem alguma pergunta que eu não veja... Caso vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam aqui no chat, que após isso eu comunico a Beth, tudo bem, gente? Não fiquem com vergonha de perguntar, se manifestem. Tem mais gente entrando. Pedro, boa noite. Clara, Karine. Então, é isso. De 6h35. Quer começar, Fábio? Você ia falar? Acho que podemos começar. Acho que sim. Acho que aqueles 5 minutos elegantes para aguardar quem está chegando e a gente começa. Eu quero fazer uma fala muito breve, na verdade. Não vou tomar 1 minuto, porque o objetivo aqui não é me ouvir, né? Eu quero só agradecer muito assim, a equipe, né, do Espaço, do Laboratório Espaço lá da UFRJ, por estar aqui numa segunda e também na quarta e numa sexta noite compartilhando conhecimento, né, ferramentas novas com a gente, e agradecer também os professores do Departamento de Geografia do Colégio Pedro II. Nós devemos ter aí também alguns estudantes do nosso curso de especialização e também da nossa graduação, da nossa licenciatura, né, que, enfim, depois ainda é segunda-feira, mas, enfim, é mais uma segunda-feira de 1 ano e meio aí, de muito tempo de tela, né, de muito desafio, de muita busca de ferramenta nova para a gente melhorar aí as nossas práticas em sala de aula, particularmente em tempos de ensino remoto. Então, agradecer também todo mundo aí que disponibilizou um tempinho da sua segunda e futuramente aí da quarta e da sexta para se munir, né, de mais ferramenta para melhorar as nossas práticas. É isso.
Obrigado a todos e tenho certeza que vamos ter muito aprendizado aí nesses 3 dias. Obrigado, Beth. Nada. Obrigado, Andresa, né? E feliz demais em encontrar Danilo aí, saber que o Danilo vai participar também ativamente dessa noite aí. Danilo, que foi aluno nosso há pouquinho tempo, lá em São Cristóvão 3, e hoje já está aí aprendendo e ensinando lá na UFRJ também. Prazer, Danilo. Estou feliz, é uma honra estar aqui. Gente, eu vou falar brevemente também, para a gente aproveitar mais o tempo com o conteúdo, né? Meu nome é Elizabeth Souza, sou professora lá no departamento, como o Fábio falou. Eu e o Fábio fomos colegas da mesma turma, então a gente tem uma história longa aí. O Fábio é meu padrinho de casamento também. Então, assim, é uma parceria já de muito tempo. E a gente retomou agora essa parceria. A universidade ela está num momento também de preocupação com os professores, né, de tentar uma parceria com as escolas para ajudá-los de alguma forma, com ferramentas, com atividades. Então, a gente está retomando isso agora. Então, quero agradecer também o Fábio por se abrir essa oportunidade com a gente. E... enfim, somos um departamento grande, temos já algumas iniciativas com a educação. Especificamente, eu faço parte do Laboratório Espaço, de Sensoramento Remoto e Análise Ambiental, enfim, mas a gente trabalha com outras temáticas também. Eu vou pedir para o professor Rafael Barros, que está aqui na sala também, para falar um pouquinho, se apresentar. Mas vocês vão ver que somos um grupo de professores, na verdade, 4 professores, dedicados nesse laboratório a essa área e a algumas áreas afins. E diante dessa preocupação, né, sobretudo que a pandemia aflorou grande, né, de como melhorar essa troca com os alunos, o uso das ferramentas, onde buscar as ferramentas, enfim, várias questões, a gente está tentando agora se abrir mais aos professores para ouvir vocês também, tentar buscar entender o problema do dia a dia e tentar articular com algumas escolas, algumas experiências, como ajudar. Essas palestras, elas tiveram dois incentivos, né? Essa questão que eu já apresentei para vocês, na verdade 3. A segunda, eu tenho um projeto Jovem Cientista financiado pela FAPERJ, que me pede essa aproximação com as escolas, eu acho isso bem legal, né? A academia, ela produzir conhecimento, mas ela também levar para a sociedade os resultados disso. Então, alguns desses resultados a gente converte em palestras e apresentações, formações, minicurso, que for melhor para os professores. E a gente tem um projeto de extensão também, que a gente está tentando retomar agora no laboratório, para tentar ajudar vocês de forma mais direta, né, na capacitação, na atualização dos professores que estão há muito tempo trabalhando e precisam renovar, recuperar um conhecimento, se atualizar. Então, são várias coisas que, na verdade, se uniram nesse momento num primeiro ensaio, num primeiro movimento, a gente construir a partir dessa semana, né, com essas 3 palestras. E a gente vai ter 3 momentos, nesse primeiro hoje focado mais no SIGWeb, nesse conceito SIGWeb, nas plataformas e geoportais, falar um pouquinho disso. A gente vai ter hoje, eu chamei dois convidados, um é o Danilo, trazendo a experiência dele, mesmo na iniciação científica, mas já muito atuante, e é uma experiência que é legal, porque é fruto do trabalho de vocês, né, do Colégio Pedro II. E o Eduardo, que é um doutorando, já trabalha em empresa, tem uma experiência vasta também nessa área de informática, de processamento, mapeamento, e pode também dar uma ajuda que vai fazer uma contribuição para a gente. Então, na verdade, a nossa agenda da noite vai ser uma introdução sobre o conceito, sobre, né, onde a gente se encontra hoje nessa metamorfose que virou o geoprocessamento, SIGWeb, que eu vou fazer brevemente. Depois o Danilo vai mostrar para vocês como trabalhar com uma dessas ferramentas. A gente queria apresentar várias, mas o tempo é curto, até para não ficar cansativo também. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele. E no final a gente vai fazer uma conversa, e aí o Eduardo vai participar mais ativo, a gente vai tirar dúvidas, ouvir um pouco vocês também. Então, essa a expectativa dessa noite, né?
E aí eu queria ver, eu não sei se o Rafa está aí, online, você pode falar? Estou aqui sim, Beth. Pode falar um pouquinho, o Rafael vai estar na quarta, mais direto com vocês. Pode falar, Rafa. Bom, boa noite todo mundo, sejam bem-vindos, né? Acho que é isso que a Beth falou, a gente tenta fazer o máximo possível essa troca, né? A gente tem uma atividade muito integrada no laboratório, uma participação bastante forte de alunos de graduação, de pós, né? E a gente já teve experiências de aproximação com um público externo ao laboratório, né? Seja através de projetos com empresas, né? Com o próprio Pedro II, mas a unidade de Realengo, né? Há alguns anos. Eu tive com escolas da ilha, do governador também. Então é sempre um prazer poder compartilhar, aprender um pouco coisas novas, passar um pouco do nosso conhecimento. Como a Beth falou, esse laboratório é muito focado na geoinformação, né? Então a gente faz trabalho de desenvolvimento na área de geoinformação, de desenvolvimento de metodologia, de estudos em diversas áreas do Rio, do Brasil, né? Então a Carla Madureira, que é a outra professora, somos 4 no laboratório, mas sendo 3 dessa área de geoinformação. A Carla Madureira com trabalhos na região centro-oeste, na Amazônia. Então, a gente tem uma atividade bastante variada e diversa e espalhada pelo Brasil. Tem na Caatinga também, mas sempre tendo a geoinformação como pano de fundo, vamos dizer assim, né? Então, acho que é isso. A gente está sempre à disposição. O que precisar da gente pode contar conosco. O laboratório sempre está de portas abertas. Ultimamente não está por causa da pandemia, né? E como a Beth falou, esse tempo remoto ensinou muita coisa para a gente resistiu muito a esse modelo remoto, a gente tinha muita preocupação de perder demais a qualidade, e não achamos, obviamente, que é a mesma coisa, mas achamos que algumas coisas que a gente esperava que seriam só negativas não foram, a gente teve alguns aspectos positivos também. Acho que um pouco desse aprendizado sempre vale relatar, né? Acho que é isso. Sejam bem-vindos e contem com a gente. Na quarta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre estimativa de população, né? A partir de outros dados que não censos. Acho que é isso. Isso, obrigada. Então, gente, eu vou colocar a apresentação para rodar aqui. Eu não vou ver vocês mais, mas aí a Andresa ela vai ficar olhando o chat para mim. Daqui a pouco ela vai colocar o link também para vocês preencherem, para a gente gerar os certificados. Quem quiser, a gente vai gerar um certificado de participação na palestra. Acho que tem alguns alunos que o Fábio falou que pode ser interessante. Mas quem tiver interesse, o link vai estar aí, é só preencher os dados, e-mail, enfim, para a gente preparar tudo. E vou projetar aqui, vamos lá. Deixa eu começar aqui o compartilhamento. Qualquer coisa vocês podem interromper, tá? Não precisa ficar esperando o momento das perguntas. Eu preparei algo bem simples, assim, uma linguagem mais simples mesmo. Na verdade, vai ter alguns slides que são só figuras, mas, enfim, tentem. Qualquer dúvida a gente tira no decorrer ou no final, vocês podem optar. Então, como eu falei, né, a ideia hoje é discutir um pouco, falar dessa ideia em torno do SIG Web, né? A gente já tem, não sei, a experiência de vocês, né, da totalidade dos professores que estão na sala com relação a SIG, de processamento e principalmente de informação, que é um conceito que está se configurando mais agora nos últimos anos, mais abrangente até, e que tem estado presente, de certa forma. De vez em quando eu vou ter que parar, tá, gente? Porque sou eu que controlo aqui a entrada ainda tem gente entrando. Sejam bem-vindos, quem está entrando. Então, a ideia é falar um pouco desse conceito, né? Colocar todo mundo na mesma sintonia e apresentar algumas ferramentas hoje. Então, a palestra de hoje a gente já vai discutir isso. No finalzinho dela, mostrar alguns potenciais, algumas ideias que a gente está começando a construir em torno disso, né, de materiais, de aplicações. Como eu falei, esse é uma palestra, né, que teve apoio da FAPESD, no edital Jovem Cientista, né. O projeto é um projeto amplo que trabalhou com análise, monitoramento e previsão da pressão antrópica
Então, foram várias dissertações, alguns doutorados, iniciação científica, girando em torno desse conceito de metodologias, tecnologias, visualização de dados 3D, modelagem, prognósticos e a estrutura do sistema, né, do SIG-Web. Então, como integrar isso tudo para monitoramento de pressão atrópica, gestão, enfim. É um projeto que integrou e integra ainda, porque algumas pesquisas ainda estão em curso, vários trabalhos de formas separadas e particulares, mas que se juntam com um objetivo único, né? E aí, como eu já falei, somos 4 professores, a professora Carla Madureira, o professor Antônio Paulo Rafael. Nós 3 aqui no alto somos da área de informação, o professor Antônio Paulo mais de morfologia costeira, mas a gente está sempre de forma integrada trabalhando. Hoje, especificamente, eu tenho 2 convidados que vocês vão ver, né, já apresentamos aqui. Eu deixei o link aqui do laboratório, caso alguém queira, né, explorar, conhecer. Os nossos 2 convidados, o Danilo, né, que a maioria já conhece, né, vai falar um pouquinho daqui a pouco, o Eduardo, ambos fazendo essa contribuição, cada um com a sua especialidade, o seu conhecimento. E, como eu falei no início, né, antes da maioria chegar, né, as motivações, essa necessidade de aproximação da escola, né, que a universidade está detectando como importante, primordial agora. O ensino da geografia, a gente está passando por uma mudança grande, né, sobretudo onde a geografia se coloca no ambiente da escola, né, nos níveis, e, enfim, e todas as dificuldades que os professores enfrentaram, né, com relação à pandemia também, a interação com os discentes. E aí a gente, em paralelo, tenta aproveitar esse potencial da geoinformação e das geotecnologias para tentar estimular esse dia a dia de sala de aula de vocês, né? A gente tem um projeto de extensão, como eu falei, se desenhando aí nesse sentido. A agenda de hoje, dessa apresentação é falar da evolução, do potencial, e no final a gente fazer um debatezinho, tirar dúvidas, conversar um pouco com vocês, até para ter um entendimento melhor do quais são essas dificuldades, para a gente ter uma ideia, mas de repente a gente vai descobrir que são outras dificuldades, são outras questões que precisam de um apoio, né, da presença maior da universidade. E aí, para a gente começar, acho que o mais importante, talvez interessante nesse momento, é discutir esse conceito da web em si, né? O SIG e o SIG-Web, né? Como esse advento da web em paralelo à internet, aí, o que é isso tudo, para a gente entender onde encaixar esse conceito. Vocês vão ver ao longo da apresentação WebGIS, SIG-Web, são formas diferentes, né? Nomenclaturas americanas em português, no finalzinho eu vou falar um pouquinho do GeoWeb, né, como é que esse conceito é visto por alguns especialistas. Tudo é muito novo e tudo está em construção, mas a ideia geral, eu acho que é trazer para vocês essa visão de que a internet e a web especificamente, né, essa capacidade de você acessar, estar conectado, buscar informações e gerar informações, trouxe um potencial novo para o GIS, né, para o SIG. A gente tem ali naquela década de 60, né, todo um investimento em melhoria de tecnologia, né, em função da Guerra Fria, em função de todas as disputas governamentais que a gente já conhece, né, como geógrafo. A gente tem o início ali, o embrião dessa estrutura da web que a gente vê hoje, né, alguns institutos de pesquisa, algumas redes, né, se conectando, e todo esse processo, esse momento, ele vai gerar o que a gente vai ver hoje, que é essa web 2.0, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas essa web inicial, né, essa internet inicial, melhor falar assim, ela não era ainda tão interessante e atraente para essas aplicações do SIG que a gente vê hoje, né? Era uma internet ainda muito limitada, na sua maioria alguns profissionais, era uma internet que era mais voltada a transferência de conhecimento em termos de e-mail, contatos, alguns arquivos, a gente não tinha essa integração que a gente tem hoje.
E a partir da década de 90, isso começa a ficar mais forte, mais intenso, quando se tem ali realmente o desenvolvimento da web como um protocolo principal, que a gente tem outros, de transferência de conhecimento, de dados, de conexão. Então, a gente tem, nesse momento que a web nasce como o protocolo principal dessa conexão, né, aí se observa o grande potencial para o SIG, que também era limitado ali ao desktop, aqueles profissionais, com potencial, enfim, de você atingir um número maior de pessoas, ampliar a conexão de dados, a segurança dos dados, em alguns casos, enfim. Então, tudo isso a gente tem a partir desse momento em que a web muda esse conteúdo, né, esse contexto, né, essa possibilidade de você ver as mudanças, né. Aí eu fiz um paralelo aqui só para destacar, porque muita gente associa como sinônimo, achei importante dar um destaque. A internet, ela é efetivamente essa rede, ou redes, né, redes de milhões de computadores no mundo todo, né, e ela utiliza vários protocolos. O HTTP, por exemplo, é um deles, e esse protocolo que é a web, como sistema de conexão a partir de hipertextos, de documentos, de programas mais dedicados, vai utilizar para dar esse input, esse boom que foi necessário para a expansão, para que a gente tenha hoje as redes sem fios, as redes móveis, wireless, enfim. Então, não são sinônimos, né, mas dentro da ciência da computação, enfim, da informática, tem essas peculiaridades. É legal dar um destaque a isso. Esse material eu vou disponibilizar todo para vocês depois, tá, gente? Eu vou passar para vocês, não se preocupe. Aí eu fiz essa brincadeira nesse slide, né? Quem veio primeiro, o SIG ou a web? Essa semana minha filha estava perguntando, mamãe, quem nasceu primeiro? Ela deve ter visto em algum desenho. Eu lembrei até da filha do Fábio. A galinha ou o ovo? E aí eu aproveitei essa pergunta dela para fazer essa brincadeira. Quem veio primeiro, o SIG ou a web? Porque o SIG, ele também tem esse surgimento, né? A gente está acostumado a fazer essa leitura do que é um sistema de informação geográfica como um sistema ali que é composto de hardware, software, enfim, que vai capturar, editar, manipular, analisar os dados. É uma tecnologia que existe até antes da internet e da web, porque ela era dedicada ali aos grupos de pesquisa, né? Mas ela cresce em conjunto, né? O potencial dela vai crescer em paralelo a esse momento. A gente tem o exemplo do Roger Tomlinson ali como o pai do GIS, né? Tentando fazer essa adaptação, né, do potencial da informação localizada no espaço dentro dessa plataforma tecnológica, para trazer ali um resultado, uma determinada análise, como gerar informação relevante ali, e ele fica conhecido como o pai do SIG, né, por essa promoção desse sistema. Aí eu queria fazer uma pausa aqui para dar um destaque ao seguinte: a geoinformação como conhecimento, né, ela é muito mais antiga e ela independe dessa tecnologia. A tecnologia do SIG, né, ou do GIS, ou das outras, né, da própria cartografia digital, do levantamento de campo, ela vai seguindo e crescendo associada à evolução da própria da tecnologia que está associada, né, independente de qual seja. Mas a geoinformação, ela já existe nos primórdios da humanidade, quer dizer, o homem, no seu exercício de se localizar no espaço, né, de fazer os seus registros, de fazer os seus deslocamentos, ele já usava essa ideia de geoinformação, né, de integração, de localização no espaço. Então, isso independe da tecnologia em si. E o SIG, ele vai crescendo, né, à medida que a web ela avança, o SIG Web cresce também. Nesse primeiro momento, né, antes da web, em que ele está ali se consolidando, se delimitando como um campo de informação importante que permite análise e integração de dados, beneficiando alguns campos ali, ele está limitado àquele grupo de profissionais dedicados ao desenvolvimento dessa ferramenta, né? E aí, quando a gente tem a web, né, que abre os portões, né, dá essa expansão mesmo, a gente tem realmente, eu até coloquei essa frase de impacto, revela o poder desse SIG,
né, desses GIS para um público mais amplo, né? E aí vai atingir um grande número aí de pessoas, e a gente hoje até tem um volume muito grande de dados. Eu digo até que hoje em dia a gente tem tanto dado sendo produzido, a gente tem aquela discussão em torno do Big Data, né, do grande volume de dados, grande quantidade de material, de plataformas, de sistemas, que a gente tem dificuldade de selecionar, de como usar, de saber a melhor forma de usar e aplicar. E aí, um outro degrau nessa escada que aconteceu, né, que foi importante também nesse processo, foi a mudança dessa web, né? Essa primeira web, ela ainda era muito limitada, ela era dedicada à consulta, à visualização de poucas coisas, então a gente não tinha uma interação com esse usuário, que a gente passa a ter a partir desse momento, que a bibliografia, enfim, a academia chama da web 2.0, né, os especialistas chamam, porque aí você já começa a escalonar isso, e você já tem, então, a participação de outros níveis, a integração com o usuário construindo, o usuário interagindo, o usuário fornecendo uma informação, né, ajudando a compor aquela informação, contribuindo. Então, é uma interação mais rica nessa web e, da mesma forma, o SIG, nesse momento, ele passa também a aproveitar toda essa relação, né? É o que a gente tem hoje nas redes sociais, nas plataformas de mapeamento, quando você busca ali saber o trânsito, como é que está o trânsito, como é que eu me desloco, tudo isso é um compartilhamento, né, em tempo real dos dados. Aí eu destaquei aqui em 93 a experiência, né, não é unânime, mas a experiência na literatura que destaca o que seria o primeiro SIG Web, né? Ainda muito simples, com poucas funções, consulta, Zoom, né? Você não tinha nessa estrutura o que a gente tem em algumas ferramentas hoje, de dados, de gerar perfis, de gerar gráficos, nada. Era uma coisa mais simples, mas era uma ferramenta bem interessante e foi a primeira, assim, em termos na web, né, de trazer esse potencial de distribuição, que se tem um registro com uma maior acessibilidade, né. E aí a gente passa de uma web que era simples, com a capacidade de zoom, de seleção de algumas feições, de conversão de projeção na melhor das hipóteses, com acesso àquele navegador na web, que vai permitir, a partir de um servidor, uma conversa maior, operações de mapeamento, né? Você passa a ter aí uma abordagem, uma possibilidade de executar esse SIG, né, ou esse GIS, de forma mais integrada, mais ampla, sem a necessidade de instalar na sua máquina um conjunto grande de pacotes, como a gente naturalmente está acostumado. E ainda estamos muito ainda adaptados a esse modelo de instalar, de fazer tudo na máquina. Apesar dessa mudança, ela já está em curso, já está se movimentando. Mesmo na academia, a gente ainda tem esse costume, né? As novas gerações, os alunos mais novos, como o caso do Danilo, né, o próprio Eduardo, eu já estou me colocando aqui como velha já, eles já perceberam essa mudança, né? Então, a busca agora da formação do conhecimento segue nesse caminho, de tentar trabalhar nesse ambiente integrado na web, apesar dos problemas também que existem, mas sair um pouco da sua própria máquina, né? Migrar para esse ambiente na nuvem, na web. Eu coloquei aqui embaixo um link que fala um pouquinho dessa história. É legal porque tem umas figuras, uns gráficos, uns videozinhos, se vocês quiserem depois acessar, não vou entrar agora. E aí, falando ainda da história disso tudo, né, a gente tem nesse segundo momento, né, a partir daquele primeiro estudo ali, que foi o revolucionário, primeiro realmente de uma estrutura SIG Web um pouco mais abrangente, mas ainda com algumas limitações. A gente tem outras aplicações, que eu coloquei aqui, o GRAS, o Tigre, o MapQuest, que era aquela ferramenta. Eu lembro que eu cheguei até quando eu entrei na faculdade a fazer umas consultas com ele, de rotas. Hoje a gente tem o Google Maps, o Bing, enfim, várias outras tecnologias, ferramentas e plataformas mais elaboradas, em que você
vê em 3D, você faz cálculo de custo para combustível, várias outras aplicações, mas foram as pioneiras, né, nesse momento aí histórico em que o GIS estava se aproveitando dessa web para se expandir, né, para buscar um público mais amplo. E aí eu destaquei aqui as 4 principais vantagens dessa configuração nova do que seria esse SIG Web, né? Esse alcance global, porque antes a gente tinha ali uma limitação, né, dos profissionais, dos usuários para aquele grupo, e hoje você tem um alcance global disso, seja em termos de acesso, consulta, geração de dados, o alcance é pleno, né, a partir da web. A gente tem uma atualização unificada, porque uma coisa é você ter um banco de dados no seu computador, no seu SIG, na sua máquina, no seu notebook, e outra coisa é essa estrutura toda está na web, está no servidor web, em que várias pessoas ao mesmo tempo vão consultar, vão fazer atualizações, e a gente vai ter sempre um banco único recebendo essas atualizações de forma simultânea, contínua, sem perda de dados, enfim. A gente tem inúmeros usuários podendo trabalhar com esse conjunto de dados, né, não sendo limitado só a especialistas ou empresas, né, você consegue expandir isso, e isso vai variar de acordo com o tipo de plataforma, tipo de acesso, né, dependendo se é um geoportal, se é uma plataforma mesmo, se é um sistema na web, você pode atribuir diferentes acessos, diferentes níveis de acesso. E as aplicações também, que passam a ser as mais diversas, assim, né? A gente, cada dia, se surpreende com potencial para tudo, né? Não só na área de geografia, né? Mas de marketing, de saúde. Eu acho que o exemplo mais comum nos últimos anos, nos últimos meses, são todos os sistemas que a gente tem visto dentro das questões da Covid, né? Seja para mapear em tempo real, vacina, óbito, seja lá o que for, seja para fazer análise de qual país que está à frente de determinada ação ou não, as curvas, e aí você tem o pessoal da medicina, tem o pessoal da gestão, os governantes, tem a população, sim, as aplicações são várias, né? E é isso tudo graças a esse momento também, né, em que a web passa a ser a 2.0, como eu falei anteriormente. Quer dizer, é uma plataforma que eu tenho um modelo de programação mais leve, eu tenho ali uma inteligência interna que às vezes é irritante, porque você faz uma busca de alguma coisa que você está querendo comprar e, de repente, a web fica mostrando várias sugestões daquela coisa, chega a ser irritante. Então, tudo isso aproveitando o perfil desse usuário, a localização desse usuário, quem é esse usuário. Então, tudo isso se transformando num dado para ser aplicado comercialmente e que a gente tem que aproveitar também na educação de alguma forma. O objetivo da palestra é esse, né? Trazer para vocês um estímulo para a gente pensar junto soluções para a sala de aula, né? Essa web permitiu também soluções móveis no celular, tablet, nos carros, né? Enfim, tudo que a gente... E trazendo essas experiências também dos usuários, né? Então, a gente tem agora um fluxo de informações reverso, quer dizer, o usuário realmente contribuindo nessa web. Ascendente, né? Não só descendente, não só aquela coisa da consulta, né, da busca do dado, mas agora sim a contribuição, né? E isso já tem até discussões da Web 3.0, da 4.0, com outras questões, mas eu nem vou entrar aqui hoje na palestra. Alguns exemplos de aplicativos do próprio Google Maps, Google Earth, o Bing, enfim, a gente tem alguns que já são até familiares, né, para todos. Uma coisa importante é esse, como eu falei até no iniciozinho, esse conceito do SIG Web, né? De forma bem simples, né? É um SIG que é executado em um navegador da web, essa configuração vai variar, né, em hierarquias, o servidor vai ter uma configuração diferente, os dados podem e estão, na maior parte das vezes, distribuídos até em locais diferentes do mundo, né? Isso é até uma estratégia de segurança de dados, mas é basicamente isso, esse sistema que está sendo executado ali na web, em alguns casos só para consulta, outros você pode gerar algum tipo de análise.
você necessariamente precisa ter servidor controlando isso, e ele está distribuído, né? Ele deve ter servidor de dados, o controle dos aplicativos, para permitir isso, a partir da web, você ter essa conversa, essa conexão e integração desses usuários, sejam onde estiverem, né? Então, essa distribuição, em alguns exemplos de plataformas, eu tenho ali na apresentação desses supercomputadores. A gente vai ter desde estruturas mais simples, mas a gente vai ter as mega estruturas, né, para permitir o armazenamento distribuído, controle, uma maior segurança desses dados. O usuário, ele vê dessa forma aqui no bonequinho da direita, né? Eu estou vendo ali o banco de dados, eu faço a consulta, gero a minha análise, mas, na verdade, esse dado, ele muitas vezes está distribuído em cidades diferentes, em países diferentes. E é isso que permite essa velocidade, essa integração. Às vezes, problemas, né? Como a gente teve há pouco tempo com alguns dados online, né? Mas, enfim, é assim que funciona. Uma das apresentações desse dado, quer dizer, a forma mais comum que a gente tem encontrado dessas plataformas são os geosserviços, que é um formato específico para essa apresentação do dado. Então, uma das coisas que eu acho bem legal, que é interessante, se você tem um SIG ou você quer fazer uma análise, mas você é uma coisa rápida, você não quer sobrecarregar a sua máquina, você pode simplesmente fazer a busca do dado, fazer a leitura daquele dado no seu computador, mas ele não está de verdade na sua máquina. É um link, ele vai fazer a leitura no servidor onde está esse banco efetivo, e você traz ali. Então, por exemplo, aí na tela que eu mostrei do ArcGIS, poderia ser outro SIG, o QGIS ou qualquer outro sistema, eu faço a consulta de uso e cobertura do solo, que está na plataforma lá da nossa Infraestrutura Nacional de Dados, do visualizador da INDE, né? Eu tenho vários dados lá, né, de todo o pacote de dados do Brasil, das agências, enfim, e eu quero simplesmente consultar, visualizar, gerar um layout. Ele consegue fazer essa leitura usando esse geosserviço, que é esse caminho, né, até o dado. Eu não preciso tê-lo, baixar o arquivo para minha máquina. E aí eu vou voltar para toda aquela questão de ter o dado na minha máquina, aí não é a última versão. A desvantagem e a problemática em torno disso tudo ainda é a nossa web, a velocidade, muitas vezes até a própria máquina para acessar o dado. E isso é um dos problemas que a gente enxerga que talvez seja uma dificuldade para aplicar determinadas coisas na sala de aula, né? As escolas e os próprios alunos, principalmente, não têm muitas vezes essas ferramentas. Então, é uma das coisas a pensar como trabalhar com esses dados. Aí eu trouxe aqui para vocês, além do geosserviço, né, a gente vai ter geosserviços para feições, para matrizes, né, enfim, né. Eu trouxe algumas interações que podem ser interessantes. Então, por exemplo, aplicativos em que eu vou ter o SIG e eu vou integrar com esse visualizador da IDE lá, né. E aí eu vou trazer, pelo menos, por exemplo, aqui um visualizador do DENIT com um visualizador da EBRE, fazer uma discussão. Eu vou mostrar daqui a pouco uns exemplos, eu acho que vai ficar mais claro isso e vai facilitar o entendimento. E aí, alguns pontos importantes, né? O WebGIS, ou SIG Web, e o GIS no desktop, apesar de haver, assim, sempre uma disputa, uma queda de braço, né? A gente ainda, principalmente os mais antigos, a gente ainda está muito agarrado com o GIS no desktop. Nem tudo ainda a gente consegue preparar no SIG Web, porque existe a dificuldade até da questão financeira, né? A maioria dos sistemas que tem uma gama de ferramentas pagos, são caros. Os gratuitos estão começando, mas já tem boas aplicações, como o exemplo que o Danilo vai mostrar. Mas a gente tem que pensar também nessa integração, não descartar e não acreditar, talvez, que o desktop ele vai morrer, né? A gente ainda hoje trabalha muito, e eles estão muito interligados ainda, mas o que eu quero focar nesse momento é que tudo que é produzido hoje, a gente já começa a conversar e compartilhar na web. Então, isso é um primeiro caminho, é um primeiro passo para realmente a gente acostumar com esse ambiente.
porque tudo ficava muito preso à máquina, ao pesquisador, àquele laboratório. Hoje a gente já tem essa possibilidade de publicar os dados, de disponibilizar os dados na web. Uma outra coisa que é interessante discutir é o conceito de GeoWeb, que ele está muito mais aberto e mais correlacionado à ideia de geoinformação, né? O SIG-Web, ele tem essa vertente, essa delimitação mais à ferramenta, às plataformas, os bancos de dados, enfim. E esse termo do GeoWeb, ele é visto, ora, como uma fusão dessa geoinformação na web, seja por dados, fotos, tudo que tem espacializado, que pode ser espacializado e que tem uma representação ali não abstrata, por exemplo, né? Uma foto, uma figura. E por outro lado, ele também esse conceito vocês podem encontrar na literatura como um GIS distribuído, como um sistema global distribuído de colaboração, um sistema de colaboração global, de transferência de conhecimento, né? Esse conceito de GeoWeb voltado mais a essa contribuição global de especialistas, de institutos, enfim, de professores. E aí, então, tendo essa visão do GeoWeb nesses dois pilares, a gente foca bem, entende bem que a ideia do SIG-Web está focada mais na ferramenta mesmo, né? Nessa integração visual que a gente vai ter nos geoportais ou nos aplicativos, ou enfim. Então, assim, como principais funções, eu vou dar uma acelerada agora no final, para a gente não perder muito mais tempo comigo. A gente vai ter como principais funções a possibilidade de mapear, visualizar e consultar. São coisas que vocês vão ver com mais frequência dessa ferramenta SIG-Web na web, né? Ferramentas em que eu consigo mapear, visualizar, outras que eu utilizo para coleta de dados, o próprio OpenStreetMap é um exemplo desse, e é um exemplo dentro de um projeto colaborativo. A gente tem hoje toda uma discussão em torno disso também, do mapeamento colaborativo, né, da construção de dados de forma colaborativa. A disseminação de informações, alguns portais são simplesmente para disseminar, divulgar, e análises, onde eu consigo gerar algum tipo de análise mesmo daquele conjunto de dados, fazer uma leitura do meu dado, integrar, fazer uma busca por outros dados de outras agências, de outras instituições e integrar ali. Então, são algumas funções. A aplicação, como eu falei, a gente se surpreende a cada dia com o potencial e as possibilidades, mas a gente tem voltados para o negócio, o próprio dado em si, a produção do dado e o que se pode extrair do dado como um tipo de serviço, né? A gestão de governo, olhando, esse final de semana eu estava revendo algumas dessas plataformas, até para atualizar aqui na apresentação, e aí percebi o quanto que o governo ele tem utilizado determinadas ferramentas, mesmo pagas, e aí isso é uma discussão também, ST, da ESG, por exemplo, nas suas, na composição dos seus geoportais, né? Ministério do Transporte, Ministério do Setor Energético, Meio Ambiente, a ANA. Então, assim, você vê que tem um alcance mesmo nas estruturas governamentais. E aí a gente tem que tentar também estimular o lado aberto, gratuito, né? E, enfim, a gente vai ter outras aplicações aí, outros usos, né? Em resumo disso tudo, onde eu vou encontrar o SIG-Web? Em plataformas para consulta, nos geoportais e nesses aplicativos para análise. Acho que aqui eu sintetizei os principais e vocês vão ver outros ainda, mas essas três são as principais. E aí eu trouxe agora para vocês, um conjunto de slides que é bem mais visual agora, né? E aí, como eu falei, vou disponibilizar para vocês depois a apresentação, a gente pode acessar, vocês podem acessar depois, com calma. Algumas dessas ferramentas, desses portais, enfim. Então, como aplicativo, o ArcGIS Online ele cresceu bastante, apesar de ser pago, mas ele tem todo um limite para usar de forma gratuita, que pode ser interessante também na sala de aula. O Disclosure, que eu gosto muito dele, ele também é pago, a gente não comprou, mas a gente usa ele na parte aberta, livre. Eu uso muito nas aulas para tratar dados que são pontos e gerar aquela análise de pontos, de áreas com manchas
com áreas quentes de determinado tipo de feição. Então, eu tenho, sei lá, localização de indústrias, né? Onde é que está a maior concentração de indústrias no entorno da Baía de Guanabara, né? Existe uma porção da Baía de Guanabara que tem uma concentração maior, dependendo do tipo de indústria. Então, você consegue gerar alguns mapas, alguns dados de áreas mais aquecidas, onde tem uma concentração maior daquele dado que você está trabalhando. Você consegue trabalhar com corredores, né? Criar o que a gente chama dos buffers, né? Os corredores em volta. E trabalhar também essa questão de corredores. Enfim, é uma ferramenta que é paga, mas você consegue ficar utilizando de forma gratuita com um determinado limite de tamanho de feições, de área, de volume de dados, que é suficiente para também utilizar em sala de aula. O Mapbox também, como os outros, você tem uma limitação aí. Opa, tem alguém entrando aqui, escutei. Desculpa, gente, voltar aqui, está acabando já. O Mango Maps também. Então, são ferramentas que, sim, se vocês nunca ouviram falar, eu sugiro, assim, fazer uma leitura. A gente tem os geoportais. Os geoportais, eu tentei pegar alguns exemplos mais generalistas, assim, a nível de Brasil, mas são muitos. A gente tem todas as escalas, né? Seja Brasil, estaduais, municipais, globais. Eu trouxe umas poucas aqui. Então, o WebMap da Epping, que você consegue ver toda a base de energia, onde efetivamente a linha de transmissão passa, né? E você tem as subestações, os tipos de usina com as diferenças termoelétrica, solar, então você tem toda a base ali. E isso é muito legal também, eu vejo, na sala de aula, para você mostrar onde é que está a maior concentração, por que tem mais eólicas no Nordeste, onde estão as principais usinas, onde eu estava no carro voltando lá e escutando, né, a questão lá de Itaipu, da baixa dos reservatórios, da nossa crise que a gente está vivendo nesse momento. Onde estão localizados, onde é que está a bacia, onde é que estão essas bacias, então é legal mostrar. Dados relativos a solo, geologia. Então, aqui são alguns exemplos dessas plataformas, eu deixei o link em cima, não sei se vocês têm costume de procurar esses dados, de acessar esses dados, é isso que eu queria também ter o feedback de vocês. O visualizador da INDE, né, que é a nossa infraestrutura nacional de dados, que é o nosso grande, a tentativa e com sucesso de tentar integrar todo esse conjunto de dados que é produzido no Brasil e segue a linha no mundo, né? Os outros países, isso já é uma tradição, né, de se construir essa infraestrutura, de se ter um padrão desses dados, deles serem disponibilizados, de forma a se integrar, a se entender o que acontece ali naquele espaço. Então, a partir do visualizador, você consegue ter acesso a todos esses outros geoportais, e não estão todos ali, então, por isso que é legal sempre a gente estar buscando outros, né, em diferentes escalas também. E agora, para falar um pouquinho desse SIG na educação, a gente já está no fim. O que a gente enxerga enquanto academia, que são os desafios para vocês? E é isso que eu queria depois ouvir de vocês. Essas plataformas, sistemas, geoportais, onde estão e como eu posso usar? É isso que eu entendo que talvez para vocês, com a vida corrida, assim, onde buscar esse dado, facilitar esse processo, como eu posso usar esse dado nas minhas aulas, em que temáticas, talvez pensar isso. Como criar essas atividades e recursos de forma simples, mas eficaz para despertar o interesse dos alunos, que estão ali no momento tecnológico mesmo, né, todos, mesmo os mais carentes, têm ali um celular, tem... E aí, qual a maneira, como eu posso criar um tipo de ferramenta com esse material para usar? E adaptar isso tudo a cada realidade, a cada perfil, a cada escola, né? Cada escola vai ter suas dificuldades, cada aluno tem uma dificuldade, cada turma tem uma dificuldade. Então, esses três eu destaquei como o que a gente enxerga hoje que são dificuldades para vocês. Depois eu vou pedir para vocês falar se é isso mesmo, se tem outras, que eu acredito que tem. Algumas soluções que eu trouxe, assim, bem aleatórias, né? A gente quer, com o tempo, construir coisas mais específicas mesmo, né? Atividades mais direcionadas mesmo,
considerando esses perfis, considerando as escolas, as possibilidades que vocês vão ter em sala de aula. Mas, para hoje, assim, para não deixar em branco, a gente trouxe o MyMaps, eu não sei se alguém já usou, algum de vocês se conhece, né, que é uma ferramenta livre, aberta, de você construir o seu próprio mapa. E aí os alunos das diferentes, dependendo do nível, ensino médio, fundamental 1 ou 2, pode trabalhar no mapeamento ali do seu espaço conhecido, das feições, de alguma ocorrência, de algum acontecimento. Eu botei até aqui o projeto embaixo, um projeto que é bem legal, aprendendo com os mapas. Eu era uma professora também que desenvolveu algumas ferramentas nessa área, achei legal. E um trabalho lá da Federal de Santa Catarina também, com essa ferramenta. Com relação aos portais, uma coisa que eu penso, mas aí, enfim, vocês podem avaliar se é uma coisa fácil ou difícil de pedir, e aí talvez para o ensino médio, a integração desses geoportais em torno de um problema. Então, eu trouxe, pensando no setor energético hoje, a nossa questão hídrica, o abastecimento, onde é que está a produção, onde é que está, como é feita a gestão, a gente consegue mostrar para os alunos essas plataformas, aí trazendo ali a app, que é a primeira lá em cima, que é a responsável pela pesquisa em energia no Brasil. Então, eu tenho um tipo de base ali que o objetivo dela é realmente delimitar onde passa a linha de transmissão, porque eu tenho que investir em novos projetos, eu tenho que entender como é que funciona essa energia, aonde estão os potenciais de investimento, quais são os gargalos no Brasil, as dificuldades. Aí eu tenho um segundo mapa ali do SIM, que é do Operador Nacional de Energia, o ONS. E ele é responsável por operar, por controlar quem produz e quem compra, onde que está o fornecimento, o norte, o sul. E aí, essa base, ela é mais retilínea. O interesse deles não é na criação de novas linhas, é na gestão mesmo, na produção e venda e abastecimento de energia no Brasil. Então, tudo está funcionando, tudo está conectado. E na última, eu tenho também uma base mais estruturada, em que eu tenho ali a ANEEL, né? A ANEEL ali trabalhando também com projetos, e aí eu tenho outros dados associados. Então, como essas ferramentas podem me ajudar ali a instigar, a fazer o aluno mexer, pensar, aproximar, ver o seu entorno, né? Integrando diferentes dados e pensando em torno de um problema. Uma outra, que é o que o Danilo vai falar, é a questão dos story maps, né? Contar uma história utilizando mapas, fazer os alunos construir essa história. Ele vai falar daqui a pouquinho, mas eu achei ela muito legal, porque tem tanta coisa que dá para fazer, até em paralelo com outros professores. Então, por exemplo, aqui são iniciativas de fora do Brasil. Como aqui no Brasil está começando, eu não encontrei essas iniciativas no Brasil ainda, mas acredito que elas vão pipocar a partir de agora. Que seriam explorando a sua vizinhança, né, agir com crianças, esse do meio aqui, é fazer a criança, você vê que é uma criança pequena, né, potencial para todas as idades, e tentar entender esse entorno, essa vizinhança, né, porque esse primeiro estudo ali, esse primeiro reconhecimento espacial na primeira infância, depois ali uma criança um pouco maior, trabalhando como detetive, então mapeando a partir de pistas que vão ser características dos lugares e que vai levar para uma outra pista e vocês montarem isso numa plataforma ou até no papel, mas trazer essa ideia das conexões, né, da busca ali, vamos descobrir alguma coisa, né? E por último, essa minha jornada, né, é um livro, né, da literatura, conta uma história, e aí poderia ser um trabalho em paralelo com o professor de português, de literatura, e a história, ela conta uma viagem, uma aventura. Essa aventura é mapeável, então aí entra a geografia, né, vocês podem trabalhar a geografia desse livro com o professor de português, mapeando esse caminho, mapeando esses trajetos, a cultura, as características. Enfim, são alguns exemplos que nem são exemplos do Brasil, mas que eu achei interessante. O Danilo vai falar já um pouquinho mais dessa ferramenta. E para fechar, assim, esse é o último slide, eu queria mostrar também para vocês a nossa plataforma que está em construção. A gente está usando, a princípio, a estrutura do ArcGIS, que a gente tem licença lá no departamento, para disponibilizar para o público alguns produtos que a gente acha interessante
para uso geral, assim, né? Seja para pesquisa, outros laboratórios, outros grupos, ou pode ser usado para educação também. Então, eu botei aqui o link embaixo, mas depois, se vocês quiserem, eu mostro também, porque eu não quero mais perder mais tempo. Já tem meia hora só, Jesus, como a hora voa. E essa ferramenta, ela está em construção, a gente vai aprimorar ela, mas ela está ela vai estar disponível, ela já está disponível, ela vai ficar mais disponível ainda. E, enfim, desculpa aí o tempo, gente, passei demais, eu acho. Mas vai dar tempo, vai dar tempo. Eu vou parar a apresentação e vou pedir ao Danilo para falar um pouquinho com vocês agora, mostrar a estrutura, né? Que ele construiu, o trabalho dele, e depois a gente vai fazer essa conversa com o Eduardo, enfim, com vocês. Vai lá, Danilo. Vamos lá então, né? Desculpa, ninguém me avisou, falei pra caramba. Tudo certo, tudo certo. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo. Primeiramente, agradecer a Beth, né, pelo convite. Assim, acho que, para mim, eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui hoje com pessoas que são colegas meus, né? Mas foram ex-professores meus, foram também decisivos assim na minha trajetória de escolha de fazer geografia, né? Então, assim, é muito gratificante estar voltando aqui, estar aqui com muitos professores e estar aqui com esses professores, especialmente, que foram bastante decisivos na minha trajetória, né? E aí também agradecer a Lúcia, que foi minha professora, e o Fábio, por mais que não tenha sido meu professor, mas sempre se manteve conectado comigo, né? E outros professores aqui também. Só agradecer também a presença de vocês. Bom, então, agora a gente vai fazer uma oficina prática sobre a construção do Story Map, né? A gente vai tentar esmiuçar para vocês o que é um Story Map, quais são os detalhes da construção desse Story Map específico que a gente resolveu trazer hoje, e tentar fazer um exercíciozinho no final de como que a gente introduz o conteúdo dentro da plataforma. Eu vou mandar o link aqui para vocês, e esse é o link que a gente vai abrir da plataforma, né, que é o Story Map Night Lab. E agora eu vou projetar a apresentação. Foi aí? Já foi. Show de bola. Então vamos lá. Essa oficina a gente fez ela na sexta-feira passada, que a gente apresentou ela na disciplina lá da faculdade, né? Sobre de geoinformação, e aí era uma oficina que a gente teve o intuito de apresentar a plataforma Story Map para os próprios alunos da disciplina produzirem trabalhos em cima do Story Map com diversas temáticas diferentes. Então, a intenção aqui da oficina foi para ajudar eles a fazer o trabalho, né? E aí cada um teve sua temática específica, e as temáticas foram diversas, né? Por diversos campos da geografia. Um grupo pegou geografia econômica, outro biogeografia, outro climatologia geográfica, e assim foi indo. Então, até deixei aqui o nome da professora Carla e da Camila, que também é uma monitora da disciplina. Mas afinal, né, o que é o Story Map? Que plataforma é essa que facilita bastante no entendimento, na compreensão dos fenômenos, né, dos objetos geográficos, contando uma simples história? O Story Map ele é uma plataforma de apresentação que você consegue contar, você consegue esmiuçar um conteúdo ao longo de uma história, e nesse conteúdo você pode ter mapas, vídeos, imagens, e a gente vai ver isso, o exemplo concreto disso, né? Mas o Story Map, em específico, ele é uma plataforma no geral, né? E esse em específico, ele é o Story Map da Night Lab, que ele foi produzido pela Universidade Americana, acho que foi a Universidade de Northwestern dos Estados Unidos, mas assim a gente pode encontrar o Story Map da Esri, né? Que é a empresa que coordena o ArcGIS. A gente tem Story Map de outros sites, então vocês não se espantem se vocês verem Story Maps também de outros sites. Nesse aqui a gente trouxe um conteúdo mais simplificado e, consequentemente, mais fácil de introduzir conteúdo e fácil de entender, né? E aí ele é uma plataforma gratuita, interativa e prática, né? Nas etapas de produção, né, que a gente esmiuçou o pensar da produção do Story Map, né, a gente
pautou a escolha do tema, levantamento bibliográfico, os tópicos principais que eles querem que os alunos abordariam, né? E, por fim, a construção do Story Map. Na metodologia de construção do Story Map, a gente pediu para eles detalharem a área de estudo deles, né? Delimitassem a área de estudo, que eles organizassem os objetos que eles queriam representar, objetos ou fenômenos que eles queriam representar dentro do Story Map, e selecionassem os recursos de mídia, né? E, por fim, aí plotassem os pontos que eles queriam contar essa história da temática deles ao longo do Story Map. E aí, por fim, era tudo na base da criatividade, da delicadeza, né, e da sensibilidade de construir tudo e organizar e traduzir isso tudo para o Story Map. E aí, como acessar, né? O link do Story Map eu deixei com vocês aí no chat. Então, se vocês entrarem no link, vocês vão entrar no home, né, do Night Lab e já vão entrar na aba de projetos, se eu não me engano. E aí, se vocês rolarem um pouco para baixo, vai ter a seleção de uma caixinha Story Map. Então, eu vou pedir que vocês cliquem aí. E aí, ele vai pedir para vocês fazerem um login. Vocês podem ir fazendo. E aí, vocês podem escolher um e-mail, criar um novo Story Map, né? E aí, agora, a gente vai esmiuçar como seria, como é, na verdade, né? O Story Map por dentro e quais são as ferramentas que ele dá para a gente na hora da produção, né? Então, quando vocês fizerem um login, entrarem dentro da aba Story Map, dentro do Night Lab, vai abrir essa interface aqui para vocês. Essa interface, a gente traduziu ela, né, pelo Google Tradutor, na própria página mesmo, para apresentar isso na disciplina, né, para não apresentar um conteúdo em inglês. Mas, muito provavelmente, o conteúdo de vocês esteja em inglês, mas acho que não é impeditivo. E ela é simples de traduzir, então, só clicando no botãozinho de tradução, ela traduz para a gente. Aqui é a interface em português, né? E aí essa é a interface do Story Map Night Lab, que vai se apresentar para a gente. E aqui que a gente vai introduzir todo e qualquer tipo de conteúdo que a gente vai apresentar. A partir disso, da introdução, e cada opção de introdução, eu vou apresentar para vocês um Story Map que eu fiz para apresentar para eles, né, sobre um circuito muito interessante, e acho que ficou bem bacana, assim, e visível de como que realmente funciona, né? Já dentro da interface, a gente, esmiuçando aqui agora para vocês, a gente tem uma coluna que vai abrir para a gente para dar a quantidade de slides, né? Basicamente como se fosse o equivalente a slide, mas aqui no caso ele chamaria de página, que a gente está usando dentro do nosso Story Map. Então, se vocês repararem, a gente tem um slide de apresentação, que é esse primeiro aqui, e o slide número 1, que é o número 1 de conteúdo dentro do Story Map. E aí vocês podem adicionar conforme vocês querem, na quantidade de vocês, na temática que vocês estiverem usando, né? Dentro da interface ainda, a gente tem a seleção de editar, que é essa seleção de interface que a gente está aqui aberto, e a seleção de antivisão, que seria um interview aí, né? Se vocês clicarem em ela, vocês vão vendo como está ficando o Story Map conforme vocês vão adicionando conteúdo. Então, vocês vão pilotando um ponto, conforme vocês vão acrescentando uma imagem, um vídeo. A gente tem o menu de opções. O menu de opções ele vai abrir uma aba para a gente, que seria essa aba aqui, né? Ela provavelmente vai estar em inglês para vocês. Mas aqui a gente controla basicamente o formato do Story Map que a gente vai querer. Então, largura, altura, a linguagem, né, as fontes das letras que a gente vai usar e os tipos de mapa, né? Aqui eu optei por o OpenStreetMap, que ele acho que é uma base de mapa mais agradável de ver e mais agradável de utilizar no meu objeto final que eu quis representar, né? Se vocês repararem aqui, eu escolhi, não consigo clicar aqui porque está na apresentação do slide, mas eu escolhi o OpenStreetMap e ele já mudou para o azul, né? Para o oceano azul. Antes ele estava com a interface mais preto e branco, né? Enfim, escolhi o OpenStreetMap. E aí, continuando ainda nas opções que a gente tem daqui dentro de adicionar conteúdo, a gente tem essa caixinha que vai abrir para vocês. Assim que vocês selecionarem a base de mapas de vocês conseguem plotar os pontos que vocês querem representar. Claro que eles já pré-selecionados, né? E aí aqui vocês conseguem ter o controle
de qual o endereço que vocês querem e qual latitude ou longitude, e aqui ele até indica como a gente deve representar para plotar o ponto em específico. E aí esse ponto ele é muito maleável, tá? Assim, eu dei o exemplo para o pessoal lá na sexta-feira. Se vocês querem representar a Avenida Presidente Vargas, número 2000, mas ele não dá opção para vocês, e muitas das vezes acontece, ele realmente não dá opção, só dá a opção de Avenida Presidente Vargas, número 4000, vocês conseguem, na própria base de mapa, puxar o ponto mais para o lado, mais para norte, para sul, para oeste, para leste, conforme vocês queiram, né? E aí, por isso que é bem maleável, né? Conforme o ponto que vocês quiserem plotar. A gente tem aqui a caixa de título e a caixa de corpo do texto, né? O título é o título do slide que vocês vão botar e o corpo do texto. E aí vocês podem escolher negrito, itálico, adicionar link e tudo mais. Aqui a gente tem uma caixazinha que a gente pode adicionar as mídias que a gente vai querer botar nessa página em específica do Story Map. E acho que o mais interessante daqui do Nightlab, né, é que você não precisa necessariamente fazer o download de uma imagem e fazer depois o upload da imagem para o Story Map. Você pode simplesmente copiar o link de uma foto no Google Imagens e adicionar o link aqui, sem baixar nada. Então, assim, o trabalho que vocês vão ter é só abrir a interface, copiar o link da mídia e jogar aqui. Vocês não precisam baixar nada. Então, assim, questão de armazenamento, isso já facilita bastante. Porque às vezes a gente vai fazendo um download de imagem descontroladamente e aí, quando vai ver a armazenagem do computador, já está a 1000, né? E aqui tem a caixa de texto de vocês acreditarem as mídias que vocês estão usando, né? E a autoria das mídias que foram feitas. E aí, uma coisa que eu frisei bastante na sexta-feira, e eu vou frisar aqui de novo, é sempre vocês repararem se está salvando, tá? Porque muitas das vezes acontecem também de você tá fazendo tudo isso, ir lá na antivisão, ver que está ficando bonito, tudo legal, e você fechar e depois perceber que ele não salvou. Então, sempre, toda vez que vocês estiverem adicionando coisas aqui, reparem se está salvando. Provavelmente ele vai estar salvando, mas é sempre bom reparar. Aqui a gente também tem um menuzinho de ajuda, então ele vai abrir para vocês, se eu não me engano, perguntas e respostas, termos que vocês estão utilizando na própria utilização do Story Map e tudo mais. Aqui embaixo para a gente, ele vai abrir uma opção de um marcador, né? Que aí na plotagem você pode escolher o marcador que você quiser. E aí fica livre, né? A cargo da criatividade de vocês. Aqui eu optei por não botar nenhum marcador. E aí tem o menu de background, né? Que é o de opções de fundo. Quando vocês clicarem nesse menu, ele vai abrir e vai perguntar qual a cor de fundo que vocês querem usar. Então pode ser amarelo, branco, preto, vermelho, qualquer cor, né? E aí a imagem de fundo que vocês querem usar. E aqui é a mesma coisa, vocês não precisam fazer o download da imagem, vocês simplesmente pode pegar o link e adicionar aqui conforme vocês queiram, sem fazer o download ou upload de nada, né? E aí, enfim, a interface é essa. Só são esses pontos que a gente tem que detalhar. Corpo do texto, mídias, créditos, plotagem dos pontos, conferir se está salvando, mídias de fundo, né? E aí é bem simplificado mesmo. E aí, no final, eu deixei e aí eu vou compartilhar também esse conteúdo com vocês, tá? Eu deixei essas dicas e truques, né? E recomendações que o próprio site compartilha com o usuário, que é algumas recomendações para o conteúdo ficar mais apresentável, né? Então, assim, eles não recomendam ter mais de 20 slides, né? Sempre ser uma apresentação curta, para não ficar muito massivo. Serem histórias que têm uma narrativa de localização muito forte, né? Não funciona muito bem para histórias que têm que pular no mapa de um ponto muito distante do outro, né? E aqui algumas recomendações mais no geral. E agora eu vou compartilhar com vocês um documento que ele serviu de roteiro para a parte prática de tudo que eu apresentei aqui para vocês na sexta-feira, né, na disciplina. E se vocês tiverem dúvida, tá, gente? Vocês não fiquem tímidos, não. Podem perguntar.
Cliquem nesse link do Docs, que eu acho que ele vai abrir para vocês aí. Se não estiver abrindo, vocês podem falar. Acho que abriu. Sim. Ótimo. Esse link do Docs, a gente montou um roteiro, né, de construção do Story Map da Night Lab. Então, tudo aquilo que a gente apresentou, aqui a gente vai fazer o que a gente montou, né? Aqui é um roteiro e aí ele pode servir também como um exercício para vocês, se vocês não estiverem confortáveis ou confiantes o bastante para criar um Story Map do zero. Acho que é muito válido vocês tentarem fazer esse exercício, né, de o próprio roteiro. Aqui eu deixei simplesmente para quem estiver vendo o roteiro e fazendo pela primeira vez, só copiar e colar lá. Então, aqui a gente tem os pontos de página de introdução, página 1, página 2, página 3, até a página 6. Para cada página tem o título, né, que eu usei na construção do Story Map, o link da mídia central que eu usei, o link da mídia de fundo, né, e aí o corpo do texto, né? Aqui nesse link, a gente está compartilhando para vocês o documento? Não, né? Ainda parei lá. Deixa eu interromper. E aí, enfim, para cada página a gente tem o conteúdo, simplesmente vocês copiarem e colarem lá conforme vocês estiverem acrescentando conteúdo, né? E aqui o link do Story Map, que foi o produto desse roteiro todo, né? Se vocês clicarem, ele vai abrir o link direto lá para a Night Lab. Que aí o nosso Story Map que a gente montou foi o circuito, né, da Pequena África. Não foi o circuito completo, né, porque ele tem bastante coisa para se esmiuçar e detalhar e falar. Aqui a gente escolheu 6 pontos específicos dentro do circuito da Pequena África e decidiu representar eles no mapa, né? E aí reparem que ele, conforme as recomendações que eles tinham dado lá, ele tem um apelo de localização muito forte, né? E aí aqui no mapa a gente consegue ver isso muito claro. E aí ele vai funcionar aqui nesse primeiro slide de apresentação, né, como uma página mesmo. Na página esquerda, na folha esquerda, né, a gente tem os mapas plotados e onde eles se encontram no mapa. Aqui na página direita eu botei uma mídia central, né, o título, o corpo do texto e uma mídia de fundo. E eu procurei representar a mídia de fundo com a mesma localidade, só que numa imagem de satélite, né? E aí esse Story Map aqui, basicamente, ele está sendo uma reprodução do portal do site, né, do Instituto Pretos Novos, que eu peguei tudo de lá. Então, se vocês forem lá no site, vocês vão ver também esse conteúdo. E aqui eu só botei ele em forma de apresentação para a gente utilizar no Story Map, né? E aí, se a gente apertar no início... Danilo, tem uma pergunta aqui para você no chat. Posso ler para você? Pode falar. Pode Danilo, ler. é do Marcos Lima. Danilo, existe alguma forma de deixar várias possibilidades de percurso para o usuário escolher qual caminho fazer? Ele também elogiou e disse que o trabalho ficou muito legal. Obrigado, Marcos. Marcos, é uma boa pergunta. Eu não sei te responder se aqui no Story Map da Night Lab vai ter isso, né? Eu acredito que não, porque pelo menos nesse que eu usei, eu tive que deixar muito claro qual era a página 1, página 2, página 3 e qual ponto ele tinha que estar dentro da página, né? Mas acredito que em outras plataformas isso deve ficar um pouco mais maleável. Por exemplo, do ArcGIS. Sim, do ArcGIS deixa eu ia te falar. Isso. O Mapbox também. Então, aí eu acho que vai variar mesmo de Story Map para Story Map. E aqui, por ser simplificado, eu acho que ele não vai permitir, mas é uma coisa para a gente explorar. Eu também ainda estou no começo explorando um pouquinho ele mais. Respondi, Marcos? Sim, valeu, obrigado, Danilo. Valeu, obrigadão. Mais alguma pergunta? Não, por enquanto só essa. Ótimo. E aí vocês vão perceber que a representação aqui da estrutura está simplesmente a mesma.
conforme a gente vai passando as páginas, né, a gente tem o ponto na página esquerda, na folha esquerda, né, e na folha direita, imagem central, imagem de fundo, título e corpo de texto, que é Pedra do Sal, né? E aí, conforme a gente vai passando, ele vai botando uma linha para a gente da distância dos 2 pontos, né? Aí ele não vai percorrer a rua, né? Ele vai dar a distância em linha reta dos 2 pontos. Aqui o armazém docas é a mesma estrutura. Ponto plotado, imagem central, imagem de fundo, corpo do texto e título. E assim vai sendo sucessivamente, né? Aqui o Cadivalongo, a mesma estrutura. Danilo, tem outra pergunta para você. A Carolina Vilela perguntou: além das fotos, é possível linkar vídeos associados às localizações? É possível, Carolina. E aí eu linkei um vídeo na última página da gente, eu vou mostrar para vocês como é que ficou legal. E vamos lá, vamos para a última página. E aqui, Praça da Harmonia, né? Palco da Revolta da Vacina. Cemitério dos Pretos Novos. E finalizando com o vídeo, Carolina, aqui. E aí o vídeo, ele é basicamente a mesma estrutura. Eu optei por não botar imagem de fundo e nem botar corpo de texto. Eu deixei ele mais limpo. Curioso, assim. curiosidade. Tenho que clicar e assistir para saber. Isso. E aí deixei ele mais limpo para chamar atenção e focar bem no conteúdo do vídeo, para introduzir mesmo, para induzir mesmo as pessoas à curiosidade. E aí botei o título, o circuito, e adicionei aqui, Carolina, o link, como eu vim adicionando das imagens. Aqui, no caso, eu botei o link do YouTube. Beleza? Então, assim... Beleza, obrigada. Quem está navegando não tem autonomia de escolher outros percursos, né? Acho que foi parecido com a pergunta do Marcos. É uma coisa que já está preparada para ir passo a passo, é isso? Isso, foi o que eu falei para o Marcos. Aqui, eles pediram muito claro a ordem dos elementos que eu queria representar. Uhum. Então, eu tive que ordenar, né, conforme eu queria na representação dos pontos. Sim. Então, eu optei por começar na Pedra do Sal, depois ir para o Armazém Docas. E aí eu acredito que isso vai variar, na verdade, de Story Map para Story Map. Uhum. Né? E acho que lá você pode encontrar essa ferramenta de utilização. Né? Que acho e uma dúvida, essa base que você usa, ela é do aplicativo, do que você tem, ou você que carrega a base lá dentro? Não, a base é do próprio portal, né? E aí a gente escolhe conforme a base de mapa que a gente quiser. Aqui eu deixei aberto aquela interface que eu tinha mostrado para vocês. Sim, mas você não pode inserir uma outra base nova. Eu vou ver isso agora, porque realmente eu não reparei se eu posso inserir. Por exemplo, se eu quiser colocar um mapa do século XIX, assim, um mapa que eu produzi com informações do século XIX, consigo? Nesse caso, eu acho que você só vai conseguir mesmo adicionando ele como mídia, tá? Uhum. Porque aqui, ó, tá projetando para vocês, né? Não sei. Tá. Se você vir aqui no menu de opções, você pode escolher as bases de mapas que eles dão, mas não tem opção de fazer o upload. De fazer um upload. Eu acho que base de mapa, realmente, só acho que estão listadas aqui. Beleza. Você consegue, Carolina, nas outras plataformas de Story Maps, que tem outras. Tá, tudo bem. A gente fez, por exemplo, eu tenho um mestre agora, né, defendeu o mestrado, o Vitor, e aí o resultado do trabalho dele a gente transformou no Story Maps, contando. Depois até se der tempo eu mostro, que a gente já passou muito aqui. E aí a gente subiu as bases dele, né, os shapes que ele gerou, as figuras, fotos, para essa historinha. Era uma análise das quadras do município do Rio, antes e depois. E aí, usando o material que ele gerou na dissertação. Então, assim, legal. Essa ferramenta dele, porque é gratuita, é mais fácil, né, de trabalhar. Assim, mas existem outras, você consegue usar outras. Vou até pedir também para o Eduardo falar do Mapbox. Beleza. Danilo, tem mais uma pergunta aqui para você. Quais são as diferenças entre essas bases de mapas? A Clara Fortunato perguntou. Então, Clara, a base aqui eu acho que vai muito do que você quer representar.
Aqui nessa base de mapa eu escolhi o OpenStreetMap, né? Mas você pode escolher outras bases e ele vai mudar conforme a sua representação. Então, acho que aqui vai mesmo variar do que você quer representar e do que você acha que está visivelmente mais agradável na hora de apresentar. Então, tem bases aqui mais caricatas, tem outras mais rígidas, né? Outras mais próximas ao Google Maps. E aí eu acho que vai do editor que estiver editando a liberdade dele mesmo conforme ele quiser escolher. E aí, gente, é isso. O vídeo aqui eu não vou rodar para a gente não se estender muito tempo. Aqui uma página só de referências, né? De conforme eu fui tirando lá do site do Instituto Pretos Novos. E é basicamente isso. Aqui eu vou deixar o link com vocês, para vocês terem um acesso e verem o conteúdo todo depois. E aí, o roteiro eu vou deixar com vocês também. E aí o roteiro é isso. Vocês entrarem na interface de edição e copiarem, colarem lá, e aí fica a cargo de vocês, se vocês quiserem treinar, tá tudo aqui, tudo esmiuçado, só copiar e colar, e aí vai reproduzir esse story map que eu acabei de apresentar para vocês. E aí acho que é isso. Passar a bola para você de novo, né? Valeu, obrigada, Danilo, foi ótimo. Aí, gente, o que eu queria passar agora é a nossa conversa. Eu vou chamar o Eduardo também para falar. A Eduardo pode até começar, Eduardo, eu vou deixar aberto para vocês, para a gente interagir, perguntar. Eu queria antes que o Eduardo falasse um pouquinho, antes da gente começar também, se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência. E a gente vai deixar aberto para uma conversa agora. Foi ótimo. E o Story Map que o Danilo apresentou também, sensacional. Eu tive uma experiência usando, na verdade, eu não usei o Knight Lab, eu usei o ArcGIS, né, do ArcGIS Online, e o do Mapbox. Já usei tanto para empresa, né, para apresentação para investidor, quanto para pré-vestibular. Então, assim, os usos são, né, limitados. No Mapbox, eu acho que talvez no Knight Lab também, né, se você tem algum conhecimento com processamento de dado vetorial, como Shapefile, né? Nada muito avançado, só de processamento mais simples, você consegue usar essa base que eles têm, né? Todas essas plataformas já apresentam várias bases que você pode usar, a variação delas é bem visual, né? Mas, como o Danilo falou, de acordo com o que você quer, mas você consegue colocar seus próprios dados ali também, se eles estão já referenciados, eles colam direitinho com o mapa. Então, vocês conseguem criar mapas interativos do que vocês quiserem, né? Seja com polígonos, com pontos, né? Colocar mapas com estradas, por exemplo, né? Mudar, tem várias opções que você muda a estética, né, do seu mapa, então você muda a cor, tudo isso. Dá para deixar uma coisa bem agradável, bem interessante assim, para se apresentar. Você monta todo primeiro, depois clica no botão de publicar e aquilo vira um link que pode ser acessado por qualquer pessoa. Vocês podem passar isso para quem quer que seja. Tem muita gente que usa a Story Map para guardar mesmo, né? Não necessariamente para criar mapas. Você pode criar Story Map sem mapas, inclusive, porque é uma plataforma que você bota texto, vídeo e imagem. Então, você pode criar apresentações, por exemplo, né? É claro que, suponho que esteja usando Story Map, você coloque um mapa lá, mas não necessariamente é necessário colocar. E tem um pessoal que foi quando eu comecei a trabalhar com esses Story Maps, foi com uma galera do IPP, né, do Instituto Pereira Passos, que já há alguns anos criam eles têm uma base muito interessante de mapas interativos, né? Além da base de dados, não sei se vocês conhecem, atualmente é o Data Rio, se vocês procuram no Google Data Rio, vai para o site, né? A Prefeitura do Rio tem um contrato, se eu não me engano, com a Enche, né? Então, que é a empresa que faz o ArcGIS. Então, além do ArcGIS, eles têm acesso ao ArcGIS Online e também a essas ferramentas, como o Danilo mostrou, né? Sobre da Enche, e
eles já há alguns anos já criam. A última vez, por exemplo, que eu fiz uma colaboração com eles foi em 2014, por aí, uma coisa assim. Eu já tenho alguns anos. E eles eram um antigo armazém de dados, talvez alguns de vocês lembrem, aí virou o DataRio e integrou alguns aplicativos que a prefeitura gerava sobre a cidade, né, especificamente sobre a cidade do Rio. E lá nesse site tem ainda o que eu chamo de armazenzinho, que são basicamente também, são story maps com a história dos bairros do Rio de Janeiro, por exemplo. Tem vários projetos já lá. Então, independente de tudo, é interessante também dar uma olhada no que já existe, né? Se o intuito for utilizar essa ferramenta. Eu sou muito fã da ferramenta porque eu acho que é uma de todas essas que, por exemplo, a Beth apresentou, eu trabalho também com programação. Eu sei que é difícil montar isso, uma estrutura dessa toda do zero. Você precisaria de gente, não uma pessoa, normalmente mais de um profissional, para montar uma estrutura dessa. Então, hoje em dia, a gente ter acesso a essa ferramenta em que você lembra muito, para quem é mais antigo, os blogs, né? Você criava, você vê o preview, aí você volta, edita mais uma coisa, você vê o preview, e você vai montando aquela sua história, não necessariamente de forma linear, normalmente é linear, mas não necessariamente. Você pode criar ela de uma outra forma nessas outras plataformas, né? E assim, as possibilidades são muito grandes, né? Eu acho que é isso, é um acesso, principalmente, todas elas seguem o mesmo padrão de negócio, todas essas empresas. Então, se vocês entrarem no site, por exemplo, da Mapbox, no próprio ArcGIS, vocês conseguem acessar de uma forma gratuita. É parecido com o que a gente, infelizmente, na pandemia, teve que se acostumar com os Zoom, Google Meet da vida, né? Que tem um plano gratuito, mas você tem uma certa limitação, e aí, se você quiser algo mais avançado, você tem que pagar. Todas têm esse padrão, né? Mas umas oferecem uma ferramenta um pouco, né, melhor, outras limitam na quantidade de stories que você consegue montar, outras na ferramenta em si, né, nas possibilidades. E, assim, para usar de graça, como todos são publicáveis no final das contas, e todos seguem mais ou menos o mesmo padrão, você vai lá no site, cria uma conta gratuita e consegue usar. Então, vocês podem usar todos, na verdade, não tem uma limitação. Podem ir com o tempo, né? Aprendendo uma, basicamente, a próxima é bastante parecida. Então, esse é que é o legal também. Eu queria ouvir um pouquinho, se alguém quisesse manifestar, assim, com relação a como está a vida de vocês nessa coisa de dar aula, as dificuldades, se a gente apresentou alguma coisa que possa servir realmente, o que vocês precisam, o que a gente pode contribuir mais. Eu queria se alguém puder falar um pouquinho nesse sentido, até para a gente se enquadrar mesmo e ver se está tudo... Se estamos no caminho. Não sei se alguém gostaria, Lúcia, Lívia... Se algum professor... O próprio Fábio, se tiver... Não sei. Alguém? Podem fazer perguntas também, gente, até das ferramentas. Ó, Marcos, tem alguém te pedindo para mostrar algum exemplo lá do Mapbox, Eduardo? Não sei se você tem aí algum. Nossa, agora eu não... Dá uma olhada aí. Acho que eu não tenho. A gente queria sentir, enquanto o Eduardo vê ali. Uma coisa legal é isso, né? Porque vocês conseguem... Uma pessoa descobre um story legal, passa para o outro, né? E isso. Pode usar. O Eduardo, eu estava até procurando aqui, nós fizemos um trabalho ano passado, no primeiro ano, o Hansen pode me ajudar, nós usamos as páginas do Instituto Pereira Passos. Eu estava procurando aqui para te dizer exatamente como foi, mas foi bem legal, porque a gente trabalhou toda a cartografia que a gente tinha trabalhado com eles, mas fizemos eles aplicarem naquelas páginas que tem o Atlas, né? Então, eles puderam trabalhar a escala, puderam trabalhar tipos de mapa, puderam trabalhar os bairros, que eles já tinham feito um trabalho de bairros, e aí aplicaram os conhecimentos de cartografia
mas a gente foi dando página por página, né? E eles foram aplicando o conhecimento deles de cartografia do ano inteiro. E eles se queixaram do trabalho, que realmente foi trabalhoso, mas reconheceram, né, que não podiam copiar de nada, né, porque estavam aplicando aquilo, construindo. Então, a gente achou muito legal. Não foi, Luiz? Me ajuda aí, porque foi um trabalho bem bacana, né? E aí a gente usou essas páginas. Eu estava até procurando aqui para te dizer qual era, mas aí vocês me chamaram, eu larguei, mas estava ali no arquivo procurando. Mas foi exatamente parecido com isso que você falou. É um programa que tem lá dentro, a gente entra pela prefeitura, depois chega lá e chega ao programa, não me lembro mais qual. Mas foi bem, bem bacana no passado. Tanto que esse ano eu peguei alguns alunos do segundo ano que fizeram o trabalho ano passado, e eles se referiram ao trabalho novamente, né, dizendo que foi uma coisa que eles aproveitaram. Né? Esse ano a gente pode pedir para eles produzirem o Story Map, né, Lúcia? Pois é. Olha, isso é uma boa. Interar melhor, aprender mais. Depois a gente pede para eles reproduzirem. Eu tive uma experiência no meu primeiro ano, eu cheguei no Pedro II há pouco tempo, cheguei em 2019, no meu primeiro ano nós ainda estávamos presencialmente, e eu tive uma experiência com as minhas turmas de terceiro ano produzindo Story Map, uma mestranda do Gelcart, mestranda do professor Manuel, se não me engano, e fazia parte, né, da dissertação, do trabalho de dissertação dela, aplicar. A pesquisa envolvia a aplicação, utilização do Story Map com alunos, e aí ela foi, não sei se o pessoal lá de São Cristóvão 3 lembra da Juliana, ela esteve com a gente durante algumas semanas, ela ensinou para os alunos como preparar, e os alunos fizeram alguns Story Maps a respeito da evolução urbana do Rio de Janeiro, foi sobre isso. E foi um trabalho final, né, de avaliação do terceiro trimestre. Ficou incrível. Eu aprendi um pouco, porque enquanto ela ia ensinando para os alunos, eu ia aprendendo também. Né? Eu queria saber se esse resumo, na verdade, esse roteiro que o Danilo mostrou para a gente, se ele também vai ser disponibilizado junto com os slides que a professora Elizabeth falou. Sim. Porque dá um norte, né? Facilita quando a gente senta para entender, para tentar montar, e aí se pudesse ser disponibilizado seria legal. Falando um pouco sobre o que a professora Elizabeth nos perguntou, né, quais têm sido as nossas principais dificuldades? São muitas, mas uma das principais eu acho que é ser atrativa, você ter uma aula que seja atrativa, você não passar ali todos aqueles minutos falando, porque senão o aluno não interage, fica cansativo demais, a dinâmica da aula remota é outra. Então, eu acho que a utilização dos recursos de imagem são ótimos, né? E aí para além dos slides, porque o aluno também gosta do que é novidade, né? Do que é diferente para eles. Por mais que a gente fique passando os slides com imagens e tudo mais, a ideia do Story Map é diferente. Pensar em um produto que ele possa clicar, que ele possa produzir como forma de avaliação. Eu acho que isso é interessante. A nossa principal dificuldade agora tem sido ser envolvente, atrativo. Criativo. E aí a gente tem mesmo que se desdobrar nos materiais didáticos. Eu acho que o Story Map pode ser um recurso bem, bem legal de ser utilizado. Complementando o que a Gabi falou, eu desde fevereiro eu estou na coordenação geral do departamento, então eu não estou vivendo na prática esse desafio do ensino remoto lá no Pedro II, né? Eu converso, né, compartilho com os colegas e tal, mas não estou vivendo na prática. Mas eu acho que, e aí muito alinhado com o que a Gabi falou, eu acho que e também buscando trazer um feedback, né? Que eu acho que você pediu isso, né, Beth? Assim. Por poder a gente alinhar melhor as coisas, e eu não queria que morresse a ideia nessa semana. Realmente a gente quer produzir coisas, eu quero
o grupo, nós, professores, o Rafa está aí, pode confirmar também, a gente quer realmente produzir alguma coisa que sirva para vocês. É por isso que a gente está tentando entender a dinâmica do trabalho de vocês. O que eu achei, assim, que é a grande riqueza do que vocês trouxeram hoje para a gente foi essa espécie de curadoria, né, do que a gente pode usar, porque a gente sabe que tem muita coisa sendo produzida o tempo inteiro. Mas talvez justamente porque tem tanta coisa, é mais difícil de achar, porque está disperso, está em qualquer lugar, né? Então, acho que daquela sua fala inicial, claro, tem toda uma trajetória ali da questão do SIG-Web e tudo mais que é importante, mas o mais rico de todo foi aquela espécie de curadoria que você fez. Ó, nesse site tem isso aqui, na base nacional lá da ONS você tem... do Operador Nacional do Sistema, você consegue achar isso aqui, e aí o Danilo trazendo a experiência dele com o Story Map, eu acho que isso é muito rico, né? Que a gente está buscando exatamente esse diferencial porque é oportuno no momento do ensino remoto, né? Porque é mais fácil de usar essas tecnologias no ensino remoto do que no ensino presencial, porque a escola não tem Wi-Fi, porque não tem computador para todo mundo, tudo aquilo, mas ao mesmo tempo é desafiador ser sedutor o tempo inteiro numa aula à distância, né? É isso. O Marcos quer falar, pode falar, Marcos. Então, primeiro agradecer bastante, assim, Elizabeth, Danilo, as falas, as ferramentas que vocês apresentaram, a cabeça já está aqui borbulhando, pensando milhares de maneiras, né, de como é que a gente coloca isso em prática. E aí o que eu estou pensando acho que o grande desafio da gente é pensar essas ferramentas do Story Map mais articulado com outras coisas, que dê mais interatividade para elas, né? Ou então o caminho que a Gabi falou, que é um pouco que a Lúcia já tinha trabalhado no passado, deles construírem um Story Map. Senão a gente acaba, de repente, produz um super Story Map sensacional, clica aqui, abre a imagem, mas do ponto de vista do espectador, do aluno que está vendo, é só isso, assim, ele passa a ser só um espectador, né? É como se fosse um slide um pouco diferentinho, assim. Então, acho que um desafio que vai ficar para a gente vai ser como que a gente cria ferramentas para, né, que eles interajam mais, assim, durante o trabalho com os Story Maps dentro de sala de aula, assim, seja eles construindo, ou então a gente articulando com outras coisas, sei lá, a coisa do detetive, né? Você coloca pistas, ele vai ter que anotar para no final desvendar um enigma. Acho que é uma reflexão importante para a gente, assim. Eu achei essas ideias muito legais. Eu, gente, olha, quanta coisa. Esse do livro, né? Eu tenho duas meninas, uma com 2 anos e uma com 6 para 7. As duas estão no momento das historinhas. Mamãe, historinhas, a hora de dormir é a hora das historinhas. E aí o potencial de você pegar um livro de uma história qualquer e você espacializar isso para a criança, ver o espaço, ver as diferenças, seja nos diferentes níveis de idade, achei incrível, assim, achei tanta coisa que dá para fazer, mas é isso que o Fábio falou também, tem muita coisa, eu acho que o maior desafio é o que selecionar e como usar aquele material no contexto que eu vivo. O Pedro II ainda é um colégio, é uma família muito, assim, bem estruturada, muito bem estruturada, se a gente for avaliar a educação no Brasil, né? As escolas do município, as escolas mais no interior. Então, pensar também nessas realidades mais difíceis não é um desafio, assim. É por isso que eu queria ouvir, e a gente também estou com várias ideias do que fazer, né? Como ajudar mais vocês. Lúcia, bom, eu também adoro um trabalho de campo, né? Então, já me vi lá na pequena África, viu, Danilo? Com meus alunos fazendo um trabalho de campo virtual, é um desafio, né? Nunca fiz um trabalho de campo na tela, né? Mas a gente está sendo desafiado aí a toda hora, né? Então, eu fiquei muito feliz que eu já encontrei ele pronto, com o roteiro traçado, que eu não preciso nem fazer. Isso, a ideia é essa. Facilitar a vida de vocês também. Não, porque a gente não está tendo tempo, é uma carga de trabalho assim que eu nunca vi na minha vida. Então, quando eu encontrei aí o trabalho de campo, além de ter sido sua aluna por uma noite, Danilo, fiquei muito emocionada com isso, depois de ter sido sua professora, ser sua aluna por uma noite, e saber que eu contribuí um pouquinho aí na sua trajetória, né, de estar na geografia, foi muito bom. Mas adorei essa do trabalho de campo, já pensei logo em fazer. Olha, o Fábio instigando a gente aí. Ai, gente, temos que voltar ao normal, né? Meu Deus.
Mais alguém quer falar, quer expor? Quanto mais vocês derem sugestões e realidades para a gente, melhor, gente. Pra gente... O Fábio falou no chat aqui, quando a vida voltar à normalidade, podemos fazer um campo e pedir um relatório de campo em formato de story map. Essa ideia eu achei muito legal. Muito bom. Beth, quando você for concluir, faz uma propaganda, um briefing do que vai rolar na quarta-feira, para quem está aqui ter uma ideia. Sim, não, vou fazer. A gente, na verdade, já chegou no time, né? Que eu queria fechar a reunião, a palestra às 8. Mas eu acabei me expandindo mais do que... Andresa, coloque de novo aqui o link para os certificados, para quem quiser, no chat. Bem, já estava até buscando de volta. A gente vai... Então, gente, a ideia, assim, eu acho que foi uma troca muito legal, né? Apesar de rápida também. Agora que tá ficando bom. Vocês ainda podem falar, tá aberto aí, mas só para já ir, como o Fábio falou, fazendo uma propaganda, assim. Na quarta-feira, a professora Rafael, se ainda estiver podendo falar, a gente vai falar da ferramenta do People in Pixel, que é um modelo que a gente desenvolve aqui no departamento. Começou com o trabalho da professora Carla, na orientação de mestrado em 2007, se não me engano, 2007, 2003, não me lembro. E aí esse modelo ele foi sendo aprimorado, é um modelo para contar pessoas por pixel, né? A partir de imagem de satélite, você conseguir espacializar a população e domicílios. É uma questão que é um problema hoje para você fazer essa espacialização, né, utilizando os dados normais que a gente está acostumado. Então, é tentar uma alternativa para isso. E dentro do projeto, como produto do projeto, a gente gerou uma matriz de população para o município do Rio. Então, é uma matriz que você clica ali no pixel e você tem o total de pessoas estimado naquele pixel, né? Você consegue fazer isso, esse total por bairro, por AP. Então, foi uma forma, porque a gente vinha fazendo, gerando esse modelo, mas nunca chegamos a ter uma matriz, ter um dado realmente, né? E aí, mas na verdade, o objeto, acho que o objetivo principal da palestra vai ser discutir essa questão da população, dos dados socioeconômicos, né? Como usar, onde estão esses dados, falando do modelo também. E aí o professor Rafael vai estar mais à frente, e aí a gente vai trazer como convidados também pessoas que já trabalharam, que estão trabalhando com esse modelo, nas suas diversas aplicações, que são várias, e como vocês podem usar também o modelo. Ele está publicado nessa plataforma do ArcGIS Online aí que eu mostrei para vocês. Mas, enfim, vocês têm a leitura dele também na web, em alguns artigos, e independente especificamente do modelo, como trabalhar com dados de população, como trabalhar algumas questões para a sala de aula nessa área, né, utilizando essa temática. Então, é o objeto da aula de quarta. E na palestra de sexta, é uma brincadeira mesmo, porque é uma das linhas de pesquisa que a gente está seguindo também, que é a questão de trabalhar com modelos, modelagem, né, prognósticos, estimativas futuras. Então, eu fiz aquela brincadeira você sabe prever o futuro, né? Hoje a gente tem uma base centrada em 2 doutorandos, né, o André e a Jéssica, trabalhando com modelos, né, gerando modelos de previsão. E a gente tem visto na mídia várias dessas aplicações, né, de você trabalhar com modelagem, de fazer planejamento, a importância de ter esse dado. Esses dados estão espalhados também na internet, a gente tem vários exemplos disso. E também como vocês podem aproveitar isso para discutir coisas importantes na sala de aula com eles, né? Fazer brincadeiras, jogos, enfim. Então, são as 2 futuras, né? Quarta e sexta. E, enfim, deve ter mais ou menos essa mesma dinâmica, com formulário individual, certificado individual para cada um de vocês. É isso, menino. Não sei se o Rafa está aí ainda, acho que não. Queria agradecer. Beth, a Lúcia perguntou como que você vai passar os arquivos de PowerPoint para a gente compartilhar.
Pois é, não pensei nisso. Eu vou ter os e-mails dos formulários de quem se inscreveu, mas na pior das hipóteses, eu posso te passar. Não sei se você tem contato deles. Eu posso colocar os coordenadores e chega em todo mundo. Quer dizer, pelo menos nos professores, né? Nos estudantes. Pode ser. Não sei como a gente faria, mas é um caminho. Pode ser. A apresentação, a gravação que eu estou fazendo, a gente vai botar no YouTube e vai ser fácil. Vocês acessarem, vai ter o link lá do canal do laboratório, vou botar lá. E a apresentação, os materiais eu posso te passar, se você... Porque nem todo mundo, eu acho que vai preencher o formulário, né? Quem preencher, eu já mando. Nos e-mails que eu tiver. Agora, quem não fizer, eu posso passar para você. Tá bom? Queria agradecer mais uma vez todos, a honra de poder falar para vocês, que vocês são a ponta mais importante da geografia no Brasil, né? Vocês que formam as crianças, os jovens, a gente está aqui desenvolvendo pesquisa, mas são vocês que estão lá enfrentando a dificuldade, né? Do dia a dia de sala de aula e nesse formato agora mais difícil ainda. Então, queria agradecer esse tempo. Sei que é difícil para vocês, com as famílias, com os afazeres, pararem. Foi uma honra. Agradecer ao Fábio, essa ponte. E aguardar vocês na quarta-feira novamente. Obrigado, Beth. Mais uma vez, agradecer a todo mundo aí que está envolvido no espaço, né? A Beth, Danilo, a Andresa e Rafael, enfim, e todos os bastidores, né? Para chegar nisso aí, nas pesquisas, nos projetos. Estou ansioso por quarta já. Obrigado a todo mundo aí que participou. Obrigada, meninos. Muito, muito obrigada. Eu vou parar a gravação aqui. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal.